SF História, e hoje vamos falar sobre a Batalha de Agincourt. Na Inglaterra, o rei Henrique IV estava morrendo, então ele chamou seu filho herdeiro, que também se chamava Henrique, para lhe dar um último conselho. Ele disse: para manter a unidade nacional, não mantenha o reino em paz. Logo em seguida, ele morreu, transformando Henrique em Henrique V. Ele sabia que seu pai estava certo e que a melhor maneira de solidificar o seu reinado seria unindo a Inglaterra contra um inimigo estrangeiro. Na época, você não podia declarar guerra sem um caso bélico, só que a coroa inglesa tinha direito ao trono francês, e Henrique decidiu usar isso como causa para iniciar o conflito. Seu primeiro objetivo era construir um exército, e para isso, ele precisava de dinheiro. Só que a Inglaterra não permitia que o monarca criasse impostos. Para isso, ele precisaria do parlamento. Henrique foi pedir dinheiro para eles. Geralmente, os lordes eram mesquinhos com dinheiro, mas na expectativa de que Henrique fosse vitorioso, ele conseguiria uma fortuna, eles lhe deram 76 mil libras. Só que a quantia não era suficiente para o tamanho do exército que ele precisava. Os soldados da época recebiam adiantado, e eles só tinham o suficiente para 3 meses de serviço. Então ele teve a ideia de dar joias da coroa como garantia de pagamento, por mais 9 meses de serviço. Todos aceitaram, já que seria muito engraçado ter um rei com nome no SPC. Com isso, ele conseguiu juntar um exército de 15 mil homens. Henrique partiu com seu exército para a França, desembarcando na Normandia. Só que antes que ele pudesse continuar com a campanha, ele precisava de uma posição fixa na França para manter sua logística. O lugar ideal seria o castelo de Harfleur. Henrique marchou até o castelo, só que eles se recusaram a se render, então ele teve que cercar o castelo com o seu exército. Após 6 longas semanas, a guarnição do castelo cansou de esperar pela chegada do exército francês e decidiu se render. Enquanto isso, o exército francês estava se reunindo na cidade de Rouen e crescendo dia após dia. Henrique tinha perdido muito tempo tomando o castelo de Harfleur, então ele decidiu abandonar o seu plano inicial de conquista. O seu novo objetivo era deixar 1000 soldados para reconstruir o castelo. Enquanto isso, ele ganharia tempo, forçando os franceses a lhe seguirem até a cidade de Calais. Ele começou a marchar o seu exército, e como planejado, os franceses estavam lhe seguindo. Mas ao chegar ao rio Somme, ele teve uma má notícia. Havia outro exército francês esperando do outro lado do rio. Com todas as pontes destruídas, ele foi forçado a marchar pela margem do rio, à procura de uma passagem. Para sua sorte, ele achou uma ponte que não tinha sido destruída completamente, e com isso, ele conseguiu atravessar seu exército. Ainda assim, ele estava de cara com um exército francês, e eles estavam preparados para lutar. O Duque de Bourbon mandou uma mensagem pessoal a Henrique, pedindo para que eles lutassem na cidade de Albugigne. Henrique meteu o primeiro confia da história e disse que não perderia a batalha por nada. Os franceses marcharam até Albugigne, só que Henrique foi exatamente para o outro lado. Logo, os franceses viram que tinham sido enganados, só que ainda havia tempo, e eles conseguiram interceptar os ingleses novamente na cidade de Agincourt. Com ambos os exércitos de frente um para o outro, a batalha agora era inevitável. Henrique só tinha 8 mil soldados, do quais 1/3 eram arqueiros. Os franceses tinham 15 mil homens, dos quais 5 mil eram cavaleiros. Henrique sabia que seu exército não podia bater de frente. Sua estratégia era colocar os arqueiros nos campos ao lado, que fariam chover flechas, diminuindo a moral dos franceses. Ele desmontou sua cavalaria para criar uma linha defensiva no meio. Para sua sorte, havia chovido na noite anterior, o que tinha transformado o campo em uma poça de lama. Os franceses tinham percebido isso e não estavam dispostos a atacar. Então Henrique decidiu forçar a mão dos franceses, marchando seu exército a uma curta distância, o que permitia seus arqueiros a dispararem flechas na linha francesa. Conforme uma chuva de flechas ia caindo na linha francesa, eles não tiveram escolha a não ser atacar. Os franceses enviaram 2 destacamentos de cavalaria para atacar os arqueiros. Os franceses enviaram 2 destacamentos de cavalaria para atacar os arqueiros ingleses. Só que conforme as flechas iam caindo, eles não conseguiam chegar até eles. Enquanto isso, os franceses enviaram sua primeira linha de combate, mas logo o chão molhado e a chuva de flechas
fez com que o ataque perdesse o momento. Apesar disso, os franceses enviaram a segunda linha para se juntar ao combate. Logo, no meio de tanta lama e confusão, o campo de batalha virou uma carnificina de franceses. Após longas horas de combate, os franceses não conseguiam mais suportar e começaram a recuar do campo de batalha. A cavalaria francesa conseguiu chegar até o acampamento inglês, mas já era muito tarde para distrair Henrique, que já considerava a batalha vencida. Mas algo aconteceu. Os franceses, que aparentavam estar derrotados, começaram a reagrupar para formar outra linha de combate. Os ingleses estavam cansados, os arqueiros sem flecha e fora de posição. Henrique sabia que não conseguiria resistir outro ataque de cavalaria. Então, ele fez algo que era considerado desonroso para a sua época. Ele mandou matar todos os prisioneiros que não fossem da nobreza na frente dos franceses, como uma mensagem para os franceses não atacar novamente. Como os franceses não queriam perder o restante da sua nobreza, eles decidiram se render, dando uma vitória absoluta para o rei Henrique V.